Como eliminar pensamentos negativos? Eu não sei se isso acontece com você, mas é muito comum as pessoas relatarem que existe aquela voz que fica ali no fundo da sua cabeça a todo momento, trazendo pensamentos negativos. Algo como ter medo de morrer, ter medo de perder o emprego e não ter condições de pagar suas contas, ter medo de algum familiar pegar alguma doença grave e de repente como ela vai ter que lidar com aquilo, ter medo de falir a empresa e não ter condições de pagar os funcionários, de ter que fechar as portas. Enfim, são vários tipos de pensamentos que quando uma pessoa está dentro de uma situação, é como se fosse uma voz que ficasse ali no fundo a todo momento perturbando. E muitas vezes, na madrugada, essa vozinha é infalível, ela sempre vem acompanhar as pessoas no momento que ela deita na cama, porque ela teria que relaxar, essa voz vem perturbar. E você, tem sentido muito isso? Tem obtido pensamentos negativos? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre 3 tópicos importantes de como eliminar pensamentos negativos. E o tópico número 3 talvez possa te ajudar de alguma forma. Vamos lá? Bom, como eu disse, frequentemente as pessoas comentam, e quem nunca passou por isso, né? Às vezes nós queremos deitar, dormir, descansar, ou até mesmo no dia a dia fica aquela voz chata perturbando a gente de algum pensamento negativo. Parece que a todo momento nós pensamos mais coisas negativas do que positivas. Bom, enfim, você é ser humano, eu sou também, todos nós temos isso, mas a questão é como eliminar e como controlar isso, né? Então eu quero comentar 3 tópicos aqui que de repente pode te ajudar. Isso pode te deixar chateado, para baixo, uma energia negativa e você não conseguir realizar as coisas. E aquele negócio, aquilo que nós mais pensamos é aquilo que de fato acontece. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar com você aqui é para que você analise os fatos. O que seria isso, Diogo? Analisar os fatos. Bom, vamos lá. Existem dois tipos de situações para você pensar frequentemente nessas coisas negativas que a sua cabeça pode criar. Uma das coisas é um pensamento negativo, de repente, em algo que você tem o controle, e o outro é que você não tem absolutamente nenhum tipo de controle. Aquilo que você tem controle, você acredita que você, e somente você, pode fazer algo para eliminar esse pensamento? Você acredita que existe algo que você possa realmente realizar que elimine esse pensamento negativo? Afinal, está no seu controle. Se está ao seu controle, pode ser que tenha algo que você possa fazer e talvez você ainda não parou para descansar, tomar um café, relaxar e anotar num papel pelo menos 3 ações que você pode fazer para eliminar esse pensamento negativo, diminuir esse pensamento negativo. Legal? E agora tem um outro ponto, que é aquilo que você não tem controle. Bom, aquilo que você não tem controle, será que vale a pena você se preocupar? Por que eu falo isso? Porque a própria palavra já diz, se nós não temos controle, como se preocupar? Por que se preocupar? Você não vai ter como resolver isso, como boa parte do mundo não vai ter como resolver. Afinal, nós não temos controle sobre isso. Então, por que se preocupar em algo que você não tem controle? Agora, a grande reflexão, e seria muito legal, talvez, se você fizesse essa reflexão, seria: faz algum sentido eu continuar me preocupando com algo que realmente eu não tenho controle? Está totalmente fora do meu ciclo de controle? Bom, o tópico número 2 é você analisar aquilo que você tem consumido na internet, na TV, enfim, em vários lugares. Hoje nós somos bombardeados com notícias por todos os lados, né? Eu quero falar uma frase que o Dr. Augusto Cury utiliza muito, que eu gosto bastante dela, que é a seguinte: quando você vai em um supermercado, você compra laranjas podres? Provavelmente você não compra laranja podre, você sai de casa para comprar o melhor que você pode, comprar aquilo que realmente vai ser bom para você. Então, por que você compraria laranja podre no seu dia a dia para a sua mentalidade? Por que comprar laranjas podres para aquilo que não vai te fazer bem? Um exemplo muito claro que eu quero passar para você. A mídia hoje, né, a mídia, a internet, enfim,
essas pessoas elas utilizam muito dos gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São aqueles gatilhos que faz o humano ter interesse ou curiosidade. E teve um vídeo que eu comentei, depois eu sugiro que você passe lá e dá uma olhadinha, que é como vencer o medo. Vai passar um cardzinho aqui, depois você passa lá só para você dar uma olhadinha nisso que eu tô te falando. O que acontece? Existem pelo menos 6 medos básicos do ser humano. E um deles é o medo da pobreza e o medo da morte. São 2 medos principais, tem mais lá, depois você confere, mas esses são 2 que o ser humano tem muito medo. Então quando o jornal ele vai fazer uma notícia, ou ele vai trazer uma matéria, ele nunca vai trazer de algo que vai ser maravilhoso para sua vida. Ele vai induzir você naquilo que você tem medo ou curiosidade, porque ele sabe que você vai atrás daquilo. Legal? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste, porque na mídia ela nunca vai passar algo que tá bacana, que tá legal, porque não dá ibope. O ser humano ele não age por isso, ele age por aquilo que vai gerar curiosidade ou medo. E aí eu vou entrar no outro tópico que a gente vai falar aqui, que é a bolha, né? Hoje existe uma bolha muito grande na internet, é algo chamado algoritmo, um nome mais técnico, tá? Mas o que é algoritmo? Quando você começa a seguir uma página, quando você começa a pesquisar muitos assuntos, você pode observar que esse assunto começa a aparecer para você constantemente. Entendeu? Então isso forma uma bolha. O algoritmo é um código que o sistema rastreia você e sabe, ele gosta desse tipo de assunto, então eu vou trazer mais para ele sobre isso. Por exemplo, se você sempre acompanha jornais que falam de mortes, assaltos, de doenças, se você abrir seu celular, é só isso que você vai ver. Porque o algoritmo já entendeu que você gosta desse tipo de assunto. Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu dou mentoria para as pessoas em vários aspectos da vida delas, ajudo elas em vários sentidos, com reflexões e ações de como ela pode resolver isso. E constantemente eu pesquiso sobre desenvolvimento pessoal. Então o algoritmo já entendeu que eu gosto desse tipo de assunto, que faz parte da minha essência esse tipo de assunto, e ele traz para mim. Quando eu abro meu celular aqui no YouTube, no Facebook, no Google, é esse tipo de assunto que vai trazer para mim. Então a reflexão que eu quero trazer para você com isso é: que tipo de conteúdo você tem consumido? Você acredita que você tem formado uma bolha de notícias ruins e de repente isso tem feito você ter muitos pensamentos negativos? Como que está a sua bolha hoje no seu celular, na internet? Você já refletiu sobre isso? E o terceiro e último ponto que eu quero comentar com você, que é de extrema importância, é você começar a analisar. É um pouco do que nós falamos no anterior, né? Onde está o seu foco? Seu foco está sempre nos problemas ou seu foco está sempre na solução das coisas? Por que eu falo isso para você? Olha só, existe uma palavra que pouca gente dá importância, mas ela tem um poder incrível se você souber utilizar ela de forma consciente, que é o que eu estou fazendo com você agora, né? Trazendo a consciência dessa palavra, que é o como. A palavra como nos faz encontrar alternativas ou nos faz encontrar problemas. Por exemplo, se você tem um problema hoje na sua vida, se você perguntar para você, nossa, como que eu posso resolver isso? Eu tenho certeza que se você parar e pensar pelo menos em 3 soluções para o problema que você tem hoje e anotar em um papel, você vai encontrar pelo menos 3 ações. E eu desafio você, de repente, fazer essa atividade aí, talvez vai ser até legal como exercício, né? Pega um papel, uma caneta, coloca a pergunta, como eu posso resolver isso que está trazendo os pensamentos negativos para mim? Como que eu posso resolver essa situação? Coloca 3 soluções à frente aí no papel, qualquer papel que você tenha, e você vai ver como essa palavra como essa pergunta que utiliza o como, ela vai te trazer pelo menos 3 ou 4 soluções. Anota num papel. E se você ficar também com o pensamento, nossa, como que eu posso falhar nisso que eu tô aqui? O seu cérebro ele vai trazer muito mais que 3, 4, ele vai trazer umas 30, 40 situações aí de problemas e isso vai te gerar pensamentos negativos. Por quê? Porque talvez o seu cérebro ele vai buscar lá no fundo imagens do passado, talvez algo negativo que já aconteceu. E você tem que projetar imagens para o futuro, não imagens do que já aconteceu de ruim lá atrás. Quando você fica pensando muito de como você pode falhar, de como você pode errar, de como você pode desistir, o seu cérebro é como se ele resgatasse aquelas imagens que já tem na sua cabeça. E aí ele vai trazer isso à tona para você e a tendência é que você repita isso no futuro.
Agora, se você pensa como eu posso resolver, você vai criar novas imagens na sua cabeça, só que imagens para o futuro, de como resolver aquela situação. Faz sentido para você? Então, espero verdadeiramente que esses 3 pontos que eu abordei aqui possam te ajudar de alguma forma e que você, de fato, possa eliminar esses pensamentos perturbadores, tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aí, ou não curtir, você que manda. E compartilha com pessoas aí que podem ter interesse nesse assunto, amigos, pessoas que constantemente têm pensamentos negativos, pode ajudar bastante esse tipo de informação. Vamos ajudar a compartilhar notícias boas e não notícias ruins, legal? E se você não faz parte ainda do meu canal Diogo Xavier, se você procurar no YouTube, você vai achar em qualquer plataforma, só clicar em inscrever-se e ativar o sininho para você receber notificação quando eu colocar novos vídeos aí, tá bom? Aqui embaixo tem o link do Telegram, clica lá e entra, porque lá eu dou muitas dicas de desenvolvimento pessoal, tenho certeza que pode te ajudar em algo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.